eu falo isso sem ofender, sem deixar a pessoa chateada comigo, sem eu passar do limite, sem eu ficar estressado, nervoso, bater na mesa, falar alguma coisa que eu não deveria. Isso tudo faz parte de evoluir a sua comunicação. Se você se comunica de forma adequada na liderança, você vai conduzir essas conversas que não são simples, são conversas difíceis. No entanto, são necessárias e fazem parte da sua posição como liderança. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Aqui nesse programa eu te dou ferramentas, informações, conhecimento, muita experiência para você colocar a sua liderança num outro nível, realmente potencializar, acelerar a sua liderança. Eu sou a Érica Guerra, sou especialista em desenvolvimento de lideranças e eu ensino líderes a terem equipes que entregam resultados além do esperado. E o tema de hoje é sobre feedback. Vamos falar sobre aquele medo de dar feedback que muitos líderes têm, aquele receio, aquela dificuldade. Então, acabe com o seu medo quando você for dar feedback. E eu falo para líderes, quando conduzem as equipes no dia a dia, como que vão conduzir ali o feedback, como vão fazer o feedback acontecer da melhor forma possível, sem ter medo, sem perder o sono, sem ter aquela ansiedade para a conversa, que eu já senti também e sei bem como é. Então é sobre isso que vamos falar hoje. Se você conhece alguém que tem medo de dar feedback, ou receio, ou ainda não tem muita habilidade para dar feedback, chama para cá, chama para a live de hoje, porque eu tenho certeza que esse aprendizado vai ser importante para ele transformar a sua forma de gerir o seu time, de dar o feedback para o seu time. Parece simples, né? O que é o feedback? Feedback é quando você dá um retorno sobre desempenho, um retorno sobre como estão as coisas, como você está vendo o trabalho desse profissional da sua equipe, o que você espera dele, como ele está caminhando em relação a essa expectativa. São conversas que demandam ali um tempo realmente para você sentar com calma, com tranquilidade, falar sobre as questões da pessoa, do comportamento, das expectativas, dos valores, do alinhamento. Muitas empresas trabalham com competências e elas avaliam os seus funcionários em relação àquelas competências. E aí essas empresas, elas têm feedbacks formais ao longo do ano, 1 ou 2 feedbacks, tem algumas empresas que têm até 3 feedbacks, e acaba que esse momento vira o terror de algumas lideranças. Por quê? É o momento que ele precisa sentar com os funcionários, sentar com as pessoas do time e falar como estão as coisas. É aquele momento que não tem como mais ele fugir da conversa. Ele precisa sentar, conversar, mostrar, falar o que está acontecendo, falar das suas expectativas, falar do que é importante para ele, falar de como essas expectativas estão sendo atendidas ou não. Então é esse momento que é o momento do feedback. Então isso que é feedback. Algumas empresas trabalham com avaliações de desempenho formais e outras empresas não trabalham com avaliações de desempenho formais. E aí, quando a empresa não trabalha com avaliação de desempenho formal, o feedback ele acaba não fazendo parte da agenda do líder. Quando o feedback não faz parte da agenda do líder, ele acaba não colocando ali na rotina. Então, muitas empresas que não têm processo de avaliação de desempenho formal acabam não tendo essa prática de feedback. E às vezes nem sabe, né, o que é feedback, porque é uma palavra em inglês, uma palavra que a gente não tem o hábito de falar no nosso vocabulário e acaba se perdendo, né? As pessoas não sabem bem o que é, mas são conversas de carreira, conversas de desenvolvimento, conversas de desempenho, conversas de alinhamento, de acompanhamento. Tudo isso a gente chama de feedback. Ou às vezes até um retorno, né? Uma avaliação. Deixa eu dizer como está a sua avaliação, como você está em relação ao trabalho. Quero saber quem está aqui acompanhando e quem quer perder o medo de dar feedback. Ter habilidade de fazer essas conversas de desempenho com tranquilidade, com maestria, realmente conduzir esses momentos como momentos de desempenho e aprendizado para o seu time. E na verdade é sobre isso, né? Quando a gente fala de liderança, a liderança ela está nesse papel de criar esse ambiente de aprendizado. E o feedback, ele faz parte desse
contexto de aprendizado e desempenho. Por mais que a palavra às vezes se distancie um pouco do que a gente fala no dia a dia, é sobre isso, é sobre você conduzir desempenho, aprendizado, comprometimento, envolvimento com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas da sua equipe. Olha só o que eu trouxe para mostrar para vocês. Quando existe o medo, o receio, aquela ansiedade para dar feedback, primeiro problema, presta atenção no que eu vou te falar, em cada um desses problemas. O gestor, o líder, você acaba fugindo de dar feedbacks. O que é isso, fugir de dar feedbacks? Deixa pra lá. Acaba não falando. Ah, isso aqui não tá legal, não tá funcionando bem. Eu preciso ter uma conversa de desempenho, de carreira, de desenvolvimento com essa pessoa, mas eu vou postergando, vou procrastinando, vou deixando pra lá. E esse medo, ele acaba afastando ainda mais a liderança dos seus times, das pessoas da sua equipe. Porque quanto mais você não faz essas conversas, menos conexão você tem de carreira com as pessoas da sua equipe. Então, o medo de dar feedback, o receio, a ansiedade de dar feedback gera esse problema. Segundo problema que o receio, o medo de dar feedbacks causa e é consequência de você fugir de dar feedbacks. O dia do feedback, ele fica ainda mais desafiador. E eu vou contar uma experiência que eu vivi, eu mesma, com o meu time. Eu precisava dar um feedback. Na empresa que eu trabalhava, tinha essas avaliações formais de carreira, onde depois do ciclo de carreira, e era anual, tá? Depois do ciclo de carreira, tinha que dar o feedback. Como foi a avaliação de desempenho, em relação às competências que a empresa preza e quer que as pessoas tenham essas competências, e a empresa faz a avaliação em cima dessas competências. Então, depois da avaliação, e a pessoa faz a sua autoavaliação, o líder faz a avaliação dele, depois essa avaliação é discutida em um comitê, e depois desse comitê, o líder dá o feedback para a pessoa da equipe, né, para o funcionário. Pois bem, eu fiz a avaliação, tudo direitinho, tudo nos conformes. Aí eu tinha que dar o feedback. E tinha algumas questões dentro desse feedback que não eram tão agradáveis. E eu fiquei pensando, como que eu vou falar isso? Como eu vou dizer essas questões, essas coisas aqui, sem criar um clima ruim, sem desmotivar, sem fazer com que a pessoa desanime do trabalho? Gente, eu vou contar para vocês. Acho que eu fiquei umas 3 noites sem dormir, pensando em como eu ia fazer isso. E eu não dormia, eu só pensava. Isso foi me gerando uma ansiedade tão grande para aquele momento do feedback que quando aconteceu, né, eu tava tão ansiosa, nem sei, assim, dizer como foi, só sei que foi como, tipo, um livramento, vou acabar de fazer isso aqui para eu ficar livre disso, né? Quando eu terminei de fazer o feedback, eu senti foi um alívio de ter feito, mas esse sofrimento e essa ansiedade não faz bem para vocês e nem para as pessoas que estão recebendo o feedback. E fica aquela coisa pesada, aquela coisa amassada, e não é sobre isso, é sobre conversa, sobre comunicação, é sobre relacionamento. Não precisa ser aquele momento pesado, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo um pouco mais de habilidade e lidando com essas questões de uma forma mais fluida. E eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que é muito importante para você tornar esse momento um momento fluido, um momento tranquilo de lidar no dia a dia, né? Então eu vou te mostrar como você vai fazer isso para se tornar mais fluido, para deixar de ter essa tensão, deixar de ter essa preocupação do momento, né, do feedback. Terceira coisa, você acaba fugindo de dar feedback, como consequência, o dia do feedback ele fica ainda mais desafiador. Terceiro, gera uma grande insatisfação na equipe. Por quê? Se você foge, se o dia fica desafiador naquele momento que você vai dar o feedback, para as pessoas aquilo vai se tornando muito desestimulante. Porque o dia do feedback, ele vira aquele dia, sabe? Tipo assim, ai, e aí você vê o colega tendo feedback, aí volta falando como foi, se foi bom, se foi ruim, aí vai criando aquela expectativa. E aí, se o feedback é diferente da expectativa dele, o clima vai ficando ruim, vai ficando desgastante na equipe. Não sei quem já viveu isso, coloca aqui no chat pra mim. Você já viveu isso com o seu time em relação ao feedback? Me conta aqui. Então, esses são os 3 problemas de ter medo, de ter receio, de ter ansiedade em relação ao feedback. E esse é o problema. Quando a gente fala de feedback,
feedback, estamos falando de relacionamento. Então, mesmo que na sua empresa não tenha feedback formal, você fala assim, na minha empresa não tem feedback formal. Mesmo que não tenha feedback formal, é importante você conseguir construir essa relação, essa proximidade de comunicação com as pessoas do seu time. Dizer como está o desempenho, dizer como está como está ali no dia a dia, se está próximo do que você espera, se não está, se tem algum ajuste de rota para ser feito, isso é muito importante. Eu já atendi, né, já conduzi, já ajudei líderes que não falavam para as pessoas sobre o desempenho delas. E aí teve uma situação uma vez, né, de um gerente que ele queria demitir uma pessoa do time, o supervisor do time dele. E ele me procurou e falou, Érica, eu vou demitir. E aí eu perguntei para ele assim, você vai demitir? Ele falou, vou. Tudo bem, vamos fazer o processo, mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Quando eu fizer a entrevista de desligamento com esse profissional, ele vai saber o que ele foi demitido? Ele vai saber como foi esse processo que ele tentou mudar, tentou desenvolver e ele não conseguiu? Ele vai ter essa clareza. Aí ele olhou para mim e falou, não. Eu ainda não tive nenhuma conversa com esse profissional, demonstrando que eu não estava satisfeito com as entregas e nem ajudando ele a fazer essa transformação. Falei, então, e aí, você vai fazer o desligamento? Ele falou, não, me dá um tempo que eu vou fazer o que eu deveria ter feito que eu não fiz. Percebe? Parece que isso aqui é uma coisa muito fora da caixa que não acontece, mas acontece muito. É mais difícil, é mais raro líderes que sentam, deixam claro, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui você tá me atendendo, isso aqui você não tá me atendendo. Quando você faz isso aqui, você não está cumprindo o que eu espero que você faça. Às vezes as pessoas não sabem e elas vão repetindo aquele comportamento, porque se nunca tem uma intervenção, elas nunca sabem se elas estão indo bem ou não. E é papel da liderança fazer isso. É papel da liderança conversar, mostrar, direcionar, orientar, desenvolver. Parece simples, né? Parece simples. Não é simples. Só que é possível você aprender e desenvolver isso. O João falou aqui, todo gestor precisa ter a cultura de fazer feedbacks, mesmo que a empresa não tenha essa ferramenta. Exato. E aí, se a empresa não tem a ferramenta, o papel da liderança é ter essa comunicação muito próxima, acompanhar, direcionar, mostrar, ensinar, suportar. Esse é o papel da liderança. E o feedback passa por isso. Feedback é comunicar. Feedback é acompanhar. Feedback é mostrar o que está indo bem e o que não está indo bem. E é tão natural, gente, porque olha só, às vezes a gente cria aquela imagem de que se eu contratar os melhores profissionais e colocar para trabalhar, tudo vai funcionar muito bem, eu não vou precisar ter nenhuma ação, as pessoas vão trabalhar bem, vão dar resultado, né? Vou ficar assim super tranquilo. Como ter equipes que entregam resultados além do esperado? Aí a primeira resposta que a pessoa tem, que o líder fala assim, não, contrate os melhores profissionais. Só que o que acontece? Você pode contratar o melhor profissional do mercado, pagando terceiro quartil de remuneração do mercado. Você vai atrair esse profissional, vai pagar ele muito bem e ele não vai ficar. Ou ele vai ter o mesmo desempenho dos outros profissionais que você estava achando que não estavam conseguindo dar resultado. Porque muitas vezes o problema não está no profissional que está trabalhando lá com você. Muitas vezes o problema está em como você conduz esse profissional, como você orienta, como você conversa, como você deixa clara a sua expectativa, como você desenvolve. É claro que pode acontecer, né, de você contratar um profissional que não é adequado para a função. Quem nunca? Acho que todos os líderes já fizeram isso. Por quê? Não tem como você saber se vai dar certo ou não, apesar de ter todos os cuidados na hora de fazer a admissão. E é um ponto também que eu posso trazer aqui para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Como escolher os melhores profissionais e os profissionais mais alinhados, adequados com a sua cultura, com seus processos, com a sua equipe, né? É um assunto que a gente pode trazer aqui. E é isso que faz diferença. Não é se você está trazendo o melhor profissional, é como você conduz essa equipe para o desenvolvimento e para o aprendizado. Então você pode, às vezes, contratar o melhor profissional e esse profissional não ser melhor para você. E você vai descobrir isso depois, né? E aí isso vai destruindo a sua equipe. E o João complementou aqui, né, do exemplo do desligamento. Acontece muito mesmo. E quando o desligamento é uma surpresa para o colaborador,
é sinal de que o feedback foi falho. E é muito comum, né, João? Muito comum. Porque às vezes o líder ele acha que ele está dando as informações que as pessoas precisam, só que ele não está. E tem alguns erros que acontecem aqui nesse meio do caminho. Tem aquele líder que manda recado, que chega lá, não gostou de alguma coisa e fala: Nossa, fala com fulano que isso aqui não tá bom, não. Por que esse fulano ainda não tá aqui? Ah, por que esse material ainda não tá entregue? Perguntando para outras pessoas sobre a entrega de outra. Percebe? Como isso é impactante? Isso vai gerando um clima, vai gerando uma insatisfação, vai gerando um problema ali para a equipe lidar, e aí realmente o time não tem resultado. A equipe não tem resultado. Porque no final das contas, a comunicação, o direcionamento é uma das ferramentas para você ter times que entregam resultados além do esperado. Como que as pessoas vão entregar resultado além do esperado se elas nem sabem o que é importante para a empresa, para a equipe, para o líder? Como que ela vai entregar resultados? Se ela não sabe como que ela vai atingir esses resultados, quando ela vai saber se esse resultado foi atingido ou não? Então tem vários elementos aqui que a gente vai conectando para que tenha esse ambiente, esse lugar de desenvolvimento e de aprendizado. E aí, olha só, eu quero te dar aqui 3 dicas para você ter um momento de feedback construtivo, de desenvolvimento, de alinhamento com o seu time. Primeira dica, presta atenção no que eu vou te dizer. Não deixa o feedback ser uma surpresa. Tá um pouco alinhada com o que nós falamos aqui, né? Não pode ser uma surpresa. E aí, qual foi o meu erro nesse exemplo que eu contei para vocês? Os pontos que foram discutidos lá no comitê de carreira não eram as mesmas coisas que eu conversava com essa pessoa no dia a dia e que eu estava conversando com ela no dia a dia. Porque quando você já está conversando e tem essa comunicação próxima, esse acompanhamento do desenvolvimento, o feedback ele vai ser só um momento formal ali de formalizar. As empresas que têm, né, esse tipo de sistema, vai ser só uma formalização. Então não vai ter estresse, não vai ter aquele momento tenso. Não, você está acompanhando no dia a dia. E quando você espera, gente, eu já vi isso acontecendo. Olha que erro grotesco. E não é de maldade, não, é porque a pessoa não sabe mesmo como conduzir. Principalmente as empresas que têm avaliação de desempenho e têm feedback formal. Vão acontecendo as coisas, os problemas, ó, teve esse problema, teve esse problema. O que o líder faz? Anota. Pega o caderno e anota. No dia tal aconteceu isso, 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 isso. O feedback de carreira, em algumas empresas, é anual. Em algumas empresas, ele é semestral. Acontece 2 e algumas 1. Gente, o líder deixava para fazer o feedback daqueles assuntos, aquelas anotações que ele fazia no momento do feedback. Já tinham passado 3, 5, 7, 12 meses. Imagina o sentimento da pessoa quando ela ouvia o líder falar: Ah, mas você lembra aquele dia? Você deixou de me entregar o relatório que nós tínhamos combinado. Que dia que você está falando? Ah, aquele dia lá, ó, vou pegar meu caderno, porque eu anotei, tá? Eu anotei para eu não esquecer. Aí tava lá, anotado. Foi no dia 15 de setembro de 2022. Nossa, mas vocês... Gente, tô falando com vocês, não é uma coisa incomum, não. Não faça isso. Não faça isso. Imediatamente aconteceu, conversa. Olha, eu esperava que você tivesse me entregado o relatório como nós tínhamos combinado. O que aconteceu? Por que você não entregou? E aí a pessoa vai te dizer por que ela não entregou. E você vai conversar com ela. Se foi algo assim que foi falta de diligência mesmo na condução, você vai fazer uma linha no chão com ela. Ó, eu espero que você me entregue no prazo que a gente combinar. Se você precisar de ajuda, me fala, que eu vou te ajudar. Se você precisa de algum recurso, me avisa que eu vou te ajudar. No entanto, eu não aceito atraso na entrega do relatório. Pronto, resolvido. Não precisa de você pegar o caderno, anotar e lá no dia do feedback formal você falar. E quem não tem sistema formal de avaliação de desempenho, a mesma coisa. Aconteceu, resolve. Talvez naquele dia não seja possível você falar por alguma situação, mas assim que possível, chama e fala o mais próximo possível do fato. E eu tive uma situação de um gestor que eu acompanho que foi muito interessante.
teve um problema com o funcionário dele, que o funcionário foi trabalhar meio num dia depois da folga e ele estava um pouco alcoolizado do dia anterior. E aí, esse líder que eu acompanho, ele percebeu a situação, falou, eu vou conversar. E ele não era assim, às vezes ele deixava passar. E aí, com o trabalho que nós fomos fazendo, ele foi desenvolvendo mais essa habilidade. E aí ele me procurou e falou assim, aconteceu isso comigo, com meu funcionário, e eu não vou deixar passar, eu vou conversar com ele. Eu não conversei hoje, e ele me falou no dia, falou, não conversei hoje, porque eu vi que ele estava alterado, porque ele estava alcoolizado. Mas amanhã, assim que o dia começar, a primeira coisa que eu vou fazer é ter essa conversa. E foi assim que ele fez. Começou o trabalho, ele chamou o funcionário e falou assim, olha, eu preciso conversar com você. E aí ele olhou, o funcionário olhou para ele e falou assim, eu já sei o que é. Ele falou, então, ontem você veio trabalhar, você estava meio alterado, alcoolizado. E esse funcionário tem 1 mês de empresa, tá, gente? 1 mês e meio, mais ou menos. E aí ele falou assim, isso eu não aceito. Então, se você quiser trabalhar aqui, isso não pode se repetir. Ele falou, não, me desculpa e tal, não vai acontecer, foi um deslize, lá, 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 lá. Então, ele já deu o recado, ele já foi claro. E ele falou assim, claramente, de forma transparente, de forma clara. E ele falou, não, e o líder falou, não, eu não admito. E para você trabalhar aqui, esse comportamento não é aceitável. Percebe a diferença? Agora imagina a situação contrário. Ele não fala, ele ficou insatisfeito, ele percebeu que o funcionário foi trabalhar alcoolizado depois da folga e não falou nada. Tudo bem. Próxima folga. O que vai acontecer? Ele vai ir trabalhar alcoolizado de novo. Não, não pode. Ele não vai ficar insatisfeito, vai começar até às vezes, a tratar um pouquinho mal. Se antes chamava de um apelido, já começa a chamar pelo nome e vida que segue. Terceira vez, ele vai chegar de novo. O que esse líder vai fazer? Se é uma empresa que não aceita, vai chamar e vai falar: olha, você chegou, você veio trabalhar alcoolizado no dia tal, no dia tal, no dia tal. Por isso, eu vou fazer o seu desligamento. É justo o desligamento? Acredito que sim, né? Ele descumpriu a norma da empresa. Mas olha a diferença de, na primeira vez que ele chegou alcoolizado, o líder chamou ele e falou: olha, eu vi que você chegou e isso não é aceitável. Pode acontecer de repetir? Pode acontecer de repetir. No entanto, a forma de condução desse líder vai ser muito mais amena, muito mais tranquila do que se ele não falar na hora do fato. Na hora que acontece, se ele deixar passar, vai sendo muito mais difícil de retomar a situação, de retomar o controle da situação, percebe? E esse fato que eu estou contando para vocês é uma coisa grave, né? Pode parecer que não é comum nas organizações, mas é, né? Às vezes uso de drogas, às vezes alcoolismo, às vezes algum problema de comportamento mais grave. Tem muitos casos assim. E as empresas desligam. Mas não é sobre o fato de desligar. O problema não é desligar. O problema é como você conduz essas conversas antes de fazer o desligamento, né? Esse é um fato extremo, mas tem também aqueles fatos de desempenho, de às vezes não deixar claro que o desempenho não tá legal, que o desempenho não tá bom. Vamos lá para a segunda dica que eu vou te dar. Valoriza as conversas de desenvolvimento e aprendizado. Isso aqui é muito importante. Eu vou te falar, né? Quando eu assumi posição gerencial e que eu comecei a atuar como líder, e aqui uma armadilha que existe muito forte é o líder não tem tempo. O líder não tem tempo para a equipe. O líder não tem tempo de conversar com as pessoas. O líder não tem tempo de realmente estar ali e ter essas conversas de desenvolvimento e aprendizado. Porque toma tempo, não é verdade? Toma tempo. O Eduardo colocou aqui, ó. Dar feedback é dialogar. Isso. E valorizar essas conversas de aprendizado e desenvolvimento vai fazer diferença para você dialogar, para você conversar, para você criar esse relacionamento, criar essa relação com as pessoas da sua equipe. E aí, eu assumi posição gerencial, com tantas coisas para fazer, projetos acontecendo, reunião para cá, reunião para lá, aquela confusão, nem vi a semana passar. Quando chegava o final de semana, eu estava exausta e não tinha visto. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e eu estava exausta.
E aí eu comecei a realmente perceber o como isso estava me sugando e eu não estava conseguindo fazer meu papel de líder com a minha equipe. Não conseguia, porque as pessoas me ligavam, as pessoas do meu time, né, minha equipe, me ligavam o tempo inteiro. Toda hora eu mandava mensagem, toda hora eu ligava. Ah, tô precisando de você urgente, tô precisando disso urgente, aquele tanto de coisa urgente. E aí eu falei, não tá, eu preciso ajustar, arrumar essas coisas, né? Arrumar a casa, né? Ter um pouco de organização aqui para conseguir ter fôlego, para não ficar nesse apagar incêndio o tempo inteiro. E apagar incêndio é um baita ponto de atenção. Se você fica apagando incêndio o tempo todo, tem muitas coisas para você ajustar. Apagar incêndio o tempo todo, por mais que pareça normal, não te leva a exercer a sua liderança como você deveria. E aí, quando eu comecei a ajustar a minha rotina de liderança, a primeira coisa que eu fiz foi separar o tempo de conversa com o meu time. 1 hora por semana com cada pessoa. Gente, no início isso parecia impossível. Como que eu vou separar 10 horas da semana? 8 horas da semana? Não posso. Mas liderança é liderar equipe, as pessoas. É claro que eu vou precisar liderar processos, indicadores, resultados. No entanto, o mais importante é o quê? As pessoas. E eu vou te falar uma coisa: transformou a minha relação com as pessoas e eu consegui valorizar essas conversas de desenvolvimento e aprendizado. Primeira dica que eu trouxe aqui para vocês: não deixar passar tempo, né? Deixar acumular essas conversas. Era o momento que eu tinha para não deixar acumular. Porque se acontecia alguma coisa e eu não tinha como, não tinha espaço para conversar com aquela pessoa naquele momento, eu sabia que eu tinha uma agenda com ela na semana seguinte e seria o momento que eu iria abordar o assunto para resolver. Percebe? Aqui, ó, o Eduardo colocou que tá uma equipe, um café com a equipe na segunda-feira cedo. Legal! Só que aqui, Eduardo, eu defini como uma conversa individual com cada pessoa. Ali era o momento que eu ia conversar, entender se a pessoa estava bem, se ela tinha algo que eu precisava trabalhar junto com ela, se ela estava conseguindo se desenvolver, quais os problemas que ela estava lidando no dia a dia que eu precisava intervir. Algumas coisas eu precisava aprovar e era o momento que as pessoas do time também usavam para aprovar. No primeiro momento foi difícil para mim separar esse tempo, mas depois virou parte da minha rotina. E isso fez muita diferença, porque eu consegui mostrar também para as pessoas que aquele momento era o mais importante que eu tinha. E tem uma frase que eu gravo comigo e eu gosto de ensinar essa frase, que é a seguinte: na sua agenda tem o que você valoriza. Pega a sua agenda. O que tem lá? O que tá lá é o que é importante para você. E aí, quando eu ia falar para os meus colegas, né, para fazerem isso, ou aconselhar a fazer isso que estava funcionando para mim, primeira coisa que eles diziam: eu não tenho tempo. Eu não consigo sentar individualmente com cada pessoa uma vez por semana, uma vez por mês que seja, não dou conta. Tem 15 pessoas, tem 20 pessoas, não consigo. E aí o meu chefe na época estava tendo problemas de comunicação com o time. E aí eu sugeri para ele: separa um tempo individual para conversar com cada um. Qual foi a resposta? Não tenho tempo. Meia hora da sua semana. E aí ele colocou meia hora da semana. E fazia muita diferença, porque aquele tempo dedicado para conversar com as pessoas do time. Vamos lá, terceira e última dica para você colocar em prática e perder o medo de dar feedbacks e acabar com essa ansiedade na hora de dar feedbacks para sua equipe. Evolua a sua comunicação sempre. Evoluir a sua comunicação vai te levar a esse lugar de realmente conectar, dialogar, desenvolver as pessoas da sua equipe. Percebe que na hora que eu falei de resultado, de cobrar um relatório, o relatório não foi entregue. Como que eu cobro esse relatório? Como eu falo que esse relatório, eu precisava do relatório no prazo e que o atraso me trouxe impactos? Como que eu falo isso sem ofender, sem deixar a pessoa chateada comigo, sem eu passar do limite, sem eu ficar estressado, nervoso, bater na mesa, falar alguma coisa que eu não deveria? Isso tudo faz parte de evoluir a sua comunicação. Se você se comunica bem, de forma adequada na liderança, você vai conduzir essas conversas que não são simples, são conversas difíceis. No entanto, são necessárias e fazem parte da sua posição como liderança. Se você souber conduzir, você vai conduzir qualquer questão do seu time. Até as questões mais difíceis você vai conduzir bem, com clareza, com transparência, sem ficar naquela coisa meio obscura. Quem nunca, gente, teve uma conversa, assim, recebeu, né, uma conversa, um feedback, que você fala assim: não entendi. Será que ele quis dizer que eu tô indo bem ou será
será que ele quis dizer que eu tô indo mal? Teve uma vez eu fui acompanhar um gestor no feedback, a gente tava conversando sobre feedback, eu era BP dele, eu era consultora de RH dele, e ele falou assim, Érica, acompanha o feedback comigo? Eu falei, acompanho. E aí eu entrei na sala para acompanhar o feedback. E aí ele conversou sobre várias coisas sobre o profissional. E no final das contas eu fiquei esperando. Falei, e quais são os pontos aqui, né? O que você vai trabalhar com ele? Como que você vai ajudar a desenvolver? E tal. Fiquei só esperando, não aconteceu. E aí depois terminou o feedback, ele olhou para mim e falou assim, e aí, e agora? E aí, como foi? Me fala. Eu falei, você não fez feedback? Ele, como assim eu não fiz feedback? Eu separei um tempo, sentei com ele, a gente conversou sobre avaliação. Eu falei, você não fez feedback? Quais foram os pontos que você colocou sobre o desenvolvimento que você espera dele e como você pode ajudá-lo? Como está caminhando em relação ao desenvolvimento dele na carreira? Aí ele, nossa, Érica. Aí eu indiquei para ele um livro, tem um livrinho que chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro pequeno, super gostoso de ler, porque ele é uma fábula, então você vai lendo a fábula, é bom de ler, e ele vai mostrando como é um feedback de verdade. E muitas pessoas falam que fazem feedback, muitos líderes falam que fazem feedback, mas na verdade não fazem, não sabem fazer feedback. Não sabem ter clareza, deixar claro o que esperam, quais são os pontos. Até porque às vezes tem receio de falar, ou às vezes não sabe mesmo, acha que falou e na verdade não falou. Ó, o João colocou aqui. É muito importante que após o feedback tenhamos a certeza de que a comunicação foi clara e objetiva. É alinhar as expectativas com o colaborador e ter certeza que ele entendeu. Exato. E isso vai te ajudando a moldar, a modelar, a evoluir a sua comunicação. Você vai perceber que você falha na comunicação, porque é normal, é comum a gente falhar na comunicação. Quer dizer que você é péssimo, não sei dar feedback, já vou assumir que eu não sei, que eu sou muito ruim em dar feedback. Não, usa isso para continuar o seu desenvolvimento, continuar a sua comunicação, continuar trabalhando a sua comunicação o tempo inteiro. Então, olha, recapitulando, tá? 3 dicas para você evoluir o seu feedback e não ter mais medo, ansiedade para dar feedback para sua equipe. 3 dicas. Não deixa o feedback ser uma surpresa. Falei aqui alguns exemplos importantes para você atuar, dar o feedback imediatamente. Imediatamente não quer dizer que é na hora que aconteceu, porque às vezes a hora ela não é tão adequada. Talvez você precise esperar um dia, 2, até uma semana, tudo bem, mas não deixa passar. Não espera o feedback formal do ano para falar uma coisa que aconteceu há 7 meses atrás. Não faz sentido. Então, não deixa ser. Aconteceu, conversa sobre. Deixa claro sua expectativa, deixa claro o que aconteceu, qual o impacto do que aconteceu e como você quer que seja. Deixa claro, fale abertamente, de forma transparente. E se você fizer isso bem, conseguir conduzir isso bem, a pessoa te agradece. Você fala com ela, você chama atenção, você mostra, você direciona. E qual é a atitude dela? Te agradecer, falar obrigada. Obrigada por me falar, obrigada por me mostrar. Porque a forma de fazer isso faz toda a diferença. A forma de conduzir a conversa faz toda a diferença. E isso aqui, ó, não deixar ser uma surpresa, vai gerar confiança no seu time. Porque as pessoas sabem, elas vão saber que a forma de trabalhar ali da equipe aconteceu, você vai saber se você pisou na bola, se não tá dando certo, se o seu comportamento não tá adequado, se você não tá desenvolvendo o que precisa, se você não tá cumprindo os prazos. Você vai saber que não tá agradando. Não tem coisa mais desagradável, gente, pra ninguém, tá? Você não vai querer que isso aconteça com você. Eu não gosto que acontece comigo, de ter uma surpresa. De no final, né, de 1 ano, 2, eu falo assim, então, você nunca me atendeu no que eu precisava? Eu falo assim, mas por que você nunca me falou? A gente espera que as pessoas falem, né? Então não faça isso. Não deixe o feedback ser uma surpresa. Comece a trabalhar isso hoje. Comece a exercitar isso hoje. No primeiro momento não é agradável. Eu sei que não é desconfortável. Só que com o tempo você vai tornando isso um hábito. E quando você torna isso um hábito, você vai ver que você vai gerir equipes com muito mais habilidade, com muito mais destreza do que se você não conseguir dominar isso. Segunda dica, valoriza as conversas de desenvolvimento e aprendizado. Dedica tempo, coloca tempo e energia aqui para mostrar que você valoriza ter essas conversas com as pessoas da sua equipe. E terceira dica, evolua a sua comunicação sempre. Não vai vir do nada. Falar, né?
eu me comunico tão bem, nasci assim. Não é, é desenvolvido. Observa, onde é que ali você falhou? Quando você vai falar com alguém, você fala: "Ah, você é descomprometido, você não entregou o relatório". Isso é um julgamento. O julgamento faz as pessoas se colocarem na defensiva. Elas vão se defender. Vão falar: "Não, não sou descomprometida. Por que você está falando isso? Que absurdo!" E aí a conversa vai para um outro caminho. Agora, se você falar, eu esperava que você me entregaria o relatório ontem, que foi o combinado. O que aconteceu? Presta atenção que eu comecei a frase falando eu. Eu não recebi o relatório que nós combinamos. E eu não estou julgando, eu estou perguntando para ela o que aconteceu. Por que você não me entregou o relatório? Aí ela pode falar, eu entreguei, então, mas eu não recebi. Vamos ver o que aconteceu? Ah, ficou na minha caixa de saída, não foi. Olha só, gente, foi só um desencontro aqui, percebe? Foi um desencontro. Vai lá na caixa, ó, o servidor caiu ontem à noite e o e-mail não foi enviado. Resolvida a questão. Agora, se você vai para o lado do julgamento, nossa, olha que descomprometido. Falou que ia me mandar o relatório, não mandou, e eu tô aqui esperando, e olha só, já vou começar minha reunião lá com a diretoria, e nada do relatório tá aqui na minha mão. Aí entra outra pessoa na sua sala, e você fala, nossa, fulano de tal, até agora não me entregou o relatório, que combinou comigo de entregar ontem, que absurdo, e eu tô aqui esperando, ele é muito descomprometido. Olha a bola de neve que vai gerando. Então, trabalha a sua comunicação, trabalha, desenvolva. Então, ó, eu vou ficando por aqui. Muito bom dia para vocês.